Ok, pessoal, boa noite. A gente está aí mais uma atividade do curso. Desejamos a todas e todos um ótimo e um excelente momento de discussão, de reflexão. Nós temos hoje duas pessoas muito legais, muito importantes, que é a professora Karine e a assistente social Débora, que vão estar com a gente conversando aí, então, sobre os processos de imigração e o racismo na política de assistência social. É com muita alegria que a gente recebe essas colegas para contribuírem no processo de reflexão que a gente já vem construindo no nosso curso, né? E que, na verdade, hoje fecha o ciclo, né? O ciclo de debates vai fechar com esse módulo 4, e o nosso próximo módulo é apenas um módulo de avaliação, onde todos nós teremos que participar e avaliar esse processo que a gente passou aqui no curso, que começou com a discussão da ética, né? Da ética profissional e o racismo. A gente está muito feliz em recebê-los, muito animados, e esperamos que hoje a gente tenha uma bela noite de debates com participação de vocês. Eu vou estar atenta, acompanhando no chat. Nós temos os monitores, a quem eu já quero agradecer as minhas colegas parceiras na coordenação do curso, aí a professora Cris, professora Edivane, professora Luziele. Então, a gente tem um suporte aí do pessoal para estar dando respostas e atendendo a todos da melhor forma possível. E nós estaremos, então, acompanhando e repassando as perguntas para as nossas debatedoras. Então, a gente vai começar com a fala da professora Karine, que ela tem aí de 30, 40 minutos para fazer sua exposição, e após a fala da professora Karine, a gente terá a fala da assistente social Débora, tá? E quando ela encerra, eu retomo e passo a palavra para a Débora, ok? Karine, eu passo para você e desejo aí um bom trabalho para todos. Então, boa noite a todas, a todos, a todos. Um prazer dialogar com vocês essa noite. Gostaria muito de cumprimentar e agradecer pelo convite que me foi formulado, cumprimentar a professora Fabiana, a professora Cris, a professora Luziele, a Débora, que é minha colega de mesa de hoje, colega de trabalho, e cumprimentar, obviamente, muito especialmente a todo mundo que está aí nessa noite nos ouvindo. Um prazer e agradeço também pela possibilidade da escuta, de interlocução, neste momento que é tão difícil nas nossas vidas, tão difícil para a história mundial, em vários níveis. Então, eu acredito que essas oportunidades de diálogo, de aprendizagem conjunta, também aparece como uma estratégia para a sobrevivência, como formas de promover esperança em um momento de tanta desesperança. Então, hoje a proposta de trabalho é aqui expor um pouco sobre o racismo estrutural. Eu imagino que vocês tenham tido oportunidade de discutir esse tema com outras pessoas nesse curso. Eu vou dar um apanhado geral, que eu quero aqui trazer as questões relacionadas à migração e mostrar como a migração tem sido atravessada pela raça, principalmente se eu trato da migração sul-sul, que é a migração que nos atinge nesse momento. A migração sul-sul é a migração que vem do hemisfério sul e que se destina ao próprio hemisfério sul, que é o nosso caso, é o nosso lugar, e para pensar também as nossas estratégias de luta, as nossas estratégias de acolhimento. Então, é importante pensar como o racismo atravessa a migração, a mobilidade humana, e pensar em racismo é também tratar sobre justiça racial, sobre justiça cognitiva, sobre justiça social também,
e, obviamente, de acesso a bens públicos. E, se eu trato de acesso a bens públicos, também é importante dizer que, nesse contexto do racismo, há privilégios materiais e simbólicos para alguns coletivos, principalmente os coletivos racializados como brancos, e isso também se refere à migração, ao direito humano de migrar, porque o ato de migrar é um direito humano, e é importante entender que há algumas pessoas que circulam em condições de subalternidade, e essas pessoas são aquelas cujos corpos são marcados por gênero, são marcados por sexualidade, são marcados por raça. Então, ou seja, a primeira questão de hoje é essa, de entender que migrar é um direito humano, e que esse direito é atravessado por raça, e eu já digo também que eu vou tratar aqui a respeito da legislação brasileira, e mostrar como a legislação brasileira tem, ao longo dos séculos, privilegiado as pessoas brancas. Então, eu também já digo para vocês que, quando falamos de xenofobia, que é essa aversão ao outro, aversão ao estrangeiro, é uma xenofobia que é realmente seletiva aqui no Brasil. Então, vamos falar de xenofobia seletiva, porque, obviamente, vocês irão concordar comigo que pouco ou nada se vê a respeito de xenofobia contra pessoas alemãs, por exemplo. Um homem branco alemão, quando vem ao Brasil, seguramente, na grande maioria das vezes, será muito mais bem-vindo do que um homem ou uma mulher, melhor dizendo, uma mulher ou uma pessoa trans do Haiti ou do continente africano. Então, isso mostra que migração é atravessada por raça, e mostra também que há alguns privilégios na circulação, na mobilidade humana. Então, eu quero tratar de algumas premissas. A primeira é essa do racismo enquanto um elemento estrutural. O racismo é estrutural, e também entender que o racismo tem a ver com acesso ao poder, distribuição de recursos, acesso a recursos também. E quando eu falo acesso a recursos, eu também trato de recursos como direitos humanos, direito à educação, porque muitos migrantes não têm alguns direitos, principalmente os migrantes racializados do sul global, não têm tido aqui no Brasil necessariamente o acesso a alguns direitos, como direitos sociais, como direitos educacionais, por exemplo, acesso ao ensino superior. E também é importante entender que, nesse sistema de racismo estrutural, há uma continuação de um padrão de poder que foi estabelecido com a escravidão, que foi estabelecido a partir da colonização, e esse padrão de poder é baseado, seguramente, em gênero e raça. E raça e as suas interseccionalidades, então, devem ser tratados como categorias analíticas para entender essas migrações. E, a partir disso, a partir da raça como categoria analítica, quer dizer, raça, gênero, sexualidades, eu preciso observar que, a partir daí, é necessário entender que existem alguns corpos que são amáveis, alguns corpos que são desejáveis, alguns corpos que são bem-vindos aqui, e alguns corpos que não são bem-vindos. E a legislação brasileira tem mostrado isso muito claramente, ou seja, não se trata de políticas ou de arranjos apenas simbólicos e subjetivos, mas existem políticas de Estado, existiram políticas de Estado que, no Brasil, privilegiaram e continuam privilegiando as pessoas brancas. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas que vêm do norte global, as pessoas brancas do norte global acabam sendo mais privilegiadas no Brasil, mesmo hoje, nesse contexto da nossa migração, que é um contexto de uma lei de migração que vê a migração como direito humano. Então, por favor. Desculpa interrompê-la. Você tem como colocar a sua apresentação, modo apresentação, porque a letra está muito pequenininha, não é possível ler, o pessoal não está conseguindo ler.
E aí, se eu colocar modo apresentação, como é que eu faço para enxergar vocês? Tem alguma forma? Porque eu perco todo mundo, né? Perde todo mundo, não tem como. Ou você coloca a apresentação, ou você coloca só você. Não tem jeito. E se eu mandar para você? É a mesma coisa. Tá. Então, Karine, deixa eu te falar Sim. Karine, deixa eu dar uma ajudada. Vamos ver aqui, ó. Se você for ali aumentar um pouco, é que a sua tela está quadrada. Se você aumentar um pouco a sua tela, talvez fique melhor e você consiga ver o pessoal e a gente... Isso aí, perfeitamente. Agora deu. Tá. Bacana, tá bom? Você continua nos vendo? Continuo. Pronto, então tá ótimo. Obrigada, viu? Desculpa aí. Vocês só veem a tela, mas me veem também, né? Isso, a gente lhe vê. Tá. Então, muito bem. O que eu queria aqui abordar agora é essa ideia de que o racismo é uma estrutura, o racismo enquanto ideologia, essa ideia de superioridade moral, intelectual, estética das pessoas brancas, e o histórico, e de onde é que vem isso? Vem da ocupação colonial, vem da colonização, a colonização das Américas e a colonização do continente africano. A colonização fabrica uma série de estereótipos, fabrica também identidades, com o objetivo de coisificar, de explorar, de dominar, de saquear riquezas. Então, essa fabricação de estereótipos foi fundamental para que os europeus pudessem chegar aqui, para que os europeus pudessem colonizar, para que os europeus pudessem escravizar, e para escravizar também houve o tráfico atlântico. O tráfico atlântico foi a maior tragédia de mobilidade humana que se tem notícia na história, e para que todo esse arranjo pudesse acontecer, efetivamente, há necessidade, então, de produzir alguns binarismos, produzir identidades, produzir a representação, quer dizer, representar a identidade branca como superior, como bonita, como intelectual, como inteligente, e, ao mesmo tempo, também produzir representações dos povos colonizados como não civilizados, como bárbaros, como irracionais, como feios, e, assim sendo, pelo fato de serem irracionais, selvagens, era necessário civilizá-los. E essa civilização se dá a partir de uma noção de superiorização de superioridade daquela pessoa, daquele colonizador, e, então, a partir dessa fabricação de um discurso, porque o racismo é discursivo, como sabemos, que o racismo não é biológico, o racismo é discursivo, então, um discurso que serve para justificar também para uma audiência, ou seja, para as populações europeias, o porquê que os europeus estavam vindo aqui e por que os europeus estavam, por que aquelas populações que na Europa estavam deveriam pagar por essas navegações. Então, foi necessário coisificar, foi necessário explorar o trabalho, e, a partir daí, então, há a produção de um sistema de privilégios que é fundamental para entender, inclusive, a formação do Brasil. E, por outro lado, esse sistema que, nesse momento ali, no início da colonização daqui da América, ainda não se falava exatamente com essa terminologia de racismo, isso ganha robustez no século XVIII e no século XIX, quando nascem as teses do racismo científico, que são validadas pela universidade. Então, o Guerreiro Ramos vai dizer que Guerreiro Ramos é um autor brasileiro que escrevia na década de 50, que, para garantir exploração, essa minoria dominante recorre não somente à força, mas também a um sistema de pseudo-justificações, de estereótipos, que vão propor essa superioridade, uma pretensa superioridade intelectual, moral e estética dos brancos. E aí, então, é importante considerar que alguns autores contemporâneos, autores e autoras, vão dizer que, com o processo das independências, não há o fim da dominação, a dominação baseada
em gênero e raça, e isso significa que vivemos um período ou seja, depois das independências, vivemos um período de colonialidade, na sua tridimensionalidade, que é a colonialidade do ser, do saber e do poder, ou seja, esse sistema de dominação continua em operação a partir desses 3 eixos, tendo a subalternização, tendo a inferiorização das pessoas por conta de raça e de gênero como algo fundante. Então, se utiliza ainda essa ideia de desumanização e de não lugar das pessoas que são negras, isso tanto as brasileiras como as pessoas que não são brasileiras. A colonização, a colonialidade do saber se manifesta muito a partir da produção do nosso conhecimento, porque observem que o nosso mundo, o mundo que vivemos aqui na parte ocidental, é totalmente orientado pela produção de conhecimento da Europa, do eixo euro-americano, Europa e Estados Unidos. Então, os autores, as autoras que as pessoas leem no Brasil, tanto na literatura ficção como nas universidades, ainda são autores que são autores do norte. Há um processo de historicídio dessas populações africanas, isso faz com que as pessoas conheçam pouco o que acontece nos países africanos, nos países do sul global como um todo, e também o terceiro nível é a colonialidade do poder que está vinculado ao direito, ou seja, como o direito mantém essas hierarquias, como as nossas instituições, como a mídia, produzem e mantêm essas hierarquias que vão colocar a branquitude, então, nesse lugar de superiorização. Então, é importante entender quais são os elementos de continuidade em relação a essa experiência colonial, porque essas práticas coloniais, elas ainda continuam em funcionamento, às vezes centradas na violência física e às vezes em outras violências, como violência epistêmica, como violência do ser, e as violências que o próprio direito, as nossas legislações vão impor, infelizmente. E a partir daí, então, é possível entender como a raça, como esse padrão racial, esse padrão de racismo estrutural, ou seja, o racismo não é somente intersubjetivo, o racismo é estrutural, todas as nossas relações, elas são atravessadas pela raça, gênero, sexualidades, e como isso vai se incidir na migração, e eu também gostaria de trazer aqui essa ideia do direito, pensar como o direito tem operado, como o direito, eu sou da área do direito, né, eu trabalho com direito internacional e com relações internacionais, mas como o direito tem servido tanto como um elemento como o direito tem funcionado tanto como um elemento de opressão, que poderia também e deve ser um elemento de emancipação. Então, aqui eu coloquei algumas perguntas para que a gente pudesse pensar, refletir, principalmente a partir do momento que eu vejo a migração como esse encontro com a diferença. Obviamente que não há problema nenhuma com a diferença, o problema é a hierarquização da diferença. Então, quem é que é essa pessoa que migra, como eu a vejo, de onde é que ela veio, por que que essa pessoa veio, o que é que eu sei de onde ela veio. Isso tem a ver com essa colonialidade do saber, porque nós temos pouca informação, nós temos pouco acesso à informação, ou procuramos também pouca informação do que acontece do outro lado da fronteira, e, por outro lado, pensar quais são as nossas responsabilidades nesse processo. Quem é que queremos aqui, quais são as nossas responsabilidades nesse processo de promover o acolhimento e a integração das pessoas que vêm aqui para o Brasil. Então, eu, falando do direito, eu quero dizer para vocês que o direito foi elemento central na validação da escravidão e do colonialismo. Então, a escravidão era legal no Brasil. O direito internacional validou a escravidão e também o direito tem sido um elemento central na manutenção dessa colonialidade fundada em raça e gênero.
Então, como assim? A partir do momento que o direito promove a racialização, o controle desses corpos e criminalização também, desses corpos que são os corpos racializados como não brancos. Então, a escravidão no Brasil foi racial, então nenhum branco no Brasil foi escravizado. Aliás, o branco no Brasil só foi escravizado na novela, né? Assim, a moça, na novela, mas na vida real, nenhum branco foi escravizado no Brasil. E foi o direito que deu suporte a essa escravização, todas as violências correlatas, e aí, então, eu queria já pensar com vocês aqui e trazer, foi por isso que eu queria justamente mostrar os slides, para que vocês pudessem ver um pouco como há uma diferença de tratamento das pessoas racializadas como não brancas e das pessoas que são brancas, das pessoas migrantes, né, a gente está falando de migração, ou seja, a partir do fenótipo, a partir da cor da pele e, obviamente, a partir da nacionalidade. Então, é interessante observar que no Brasil Império, os negros, então, eram submetidos à tortura, existia pena de morte no Brasil, eram submetidos à pena de morte, os negros que eram pessoas que vinham de África, né, da África, são africanos, pessoas africanas, então eram submetidos à pena de morte, a torturas, a estupros, a uma série de violências. O direito coloca essa pessoa, esse ser humano, com o status de coisa, de bem, então ele pode ser vendido, e por conta disso, então, estupros, torturas, assassinatos, cerceamento de liberdade, tanto individuais como coletiva, e, além de tudo, os africanos, quando chegam no Brasil também, não têm direito à formação do núcleo familiar. Então, vários estudos hoje comprovam que os imigrantes que chegaram aqui, os imigrantes brancos que chegaram e que vieram com suas famílias, tiveram sucesso econômico e conseguiram se assentar muito melhor por conta dessa possibilidade de consolidação, de manutenção do núcleo familiar, o que é diferente do que acontece com os africanos. Então, aqui eu coloco uma normativa de várias, né, trouxe somente uma para mostrar aqui vocês, que é esse decreto de 16 de maio de 1818, ou seja, no mesmo momento que as pessoas negras, as pessoas africanas eram aqui torturadas, eram vítimas de assassinatos, etc e tal, então, esse decreto de 16 de maio de 1818 mostra aqui que isso aqui era para assentamento de famílias suíças aqui no Brasil. Então, o Estado oferece pagamento de despesas de transporte para toda a família de imigrantes, além de alojamento provisórios, construídos especialmente para acolhê-lo até a sua instalação definitiva. E a lei diz o seguinte, que cada família tem direito a, sem pagar nada, uma determinada porção de terra, além disso, animais, bois, cavalos, machos de puxar, vacas, ovelhas, cabras, enfim, não vou ler tudo, víveres em espécie ou em dinheiro, durante os 2 anos do seu estabelecimento. Aqui está 12 por conta do vernáculo da época. E aí, então, cada colono suíço ganha R$ 160 por dia e por cabeça pelo primeiro ano de sua habitação no Brasil, e R$ 80 pelo segundo. Esses privilégios, eles vão incidir seguramente na formação do Brasil, vão incidir porque essas pessoas vão vir para o Brasil de várias nacionalidades, inclusive esses privilégios eles são oferecidos para imigrantes europeus sem nenhuma contrapartida, porque o direito internacional prevê a reciprocidade. Então, se o governo brasileiro oferece esse tipo de bem, esse tipo de apoio, o governo do outro estado também deveria oferecer para nós, brasileiras e brasileiros. Então, para vocês verem que nesse exato momento, aqui no Brasil, então, as pessoas, por serem negras, elas tinham outro tipo de tratamento. Então, aqui, eu vou pular para 1890, justamente quando a proclamação da República. Logo, na sequência da proclamação da República, o general Manuel Deodoro da Fonseca vai
publicar um ato que diz o seguinte: é inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, excetuados os indígenas de Ásia ou África, da Ásia ou da África. Então, vocês vejam que em 1890 já é república. E aí, então, vai a legislação impor pena para os agentes diplomáticos ou para a polícia que deixe o ingresso, que deixe acontecer esse ingresso dessas pessoas. Mas eu deixo aqui destacado a África, por quê? Porque os asiáticos depois vão conseguir ingressar no Brasil em condição de dignidade e os africanos não. Aqui, ó, em 1934, a Constituição brasileira vai colocar a eugenia como um princípio. Então, a eugenia é constitucionalizada no Brasil, e aqui no artigo 121 da própria Constituição, e diz o seguinte: a entrada de imigrantes no território nacional sofrerá restrições necessárias para a garantia da integridade étnica, e capacidade física e civil do imigrante. Então, a gente já sabe aqui o que é que vem logo na sequência, né? Em 38, aqui, a legislação brasileira, Decreto-Lei 3.010, diz o seguinte, que para receber os imigrantes, então, o funcionário deve atender ao interesse nacional, à assimilação étnica, porque o Brasil se vê como um país branco, e aí, então, tem que fazer exame das condições individuais de cada imigrante. Ou seja, a gente não está mais aqui no período da escravidão, a gente está aqui na República. 1938, ó, o valor, condições individuais, o valor eugênico, qualidades físicas e morais. E aí, então, estudo dos hábitos, das qualidades rurais, enfim, a todo temperamento, a capacidade de trabalho. Isso significa que, claro, a gente sabe que as pessoas racializadas são vistas como pessoas inferiores, como pessoas preguiçosas. Aqui, em 38, 50 anos após a abolição da escravatura, temos o presidente da República decretando que o governo federal reserva-se o direito de limitar ou suspender a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens. Imagine quais são as raças e quais são as origens, né? E nesse momento, então, há uma explosão, quer dizer, o momento das teses eugênicas e das teses do embranquecimento da população brasileira, e então a explosão dessa migração norte-sul, a migração da Europa para o Brasil. Então, aqui esse decreto-lei já em 45, que diz o seguinte: todo estrangeiro pode entrar no Brasil desde que satisfaça as condições estabelecidas por lei. Atender-se-á, na admissão de imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver a sua ascendência europeia, ou seja, o Brasil se vê como uma população europeia, como a Europa, como os europeus exilados nos trópicos, né? Os brasileiros que estão na elite, que são os legisladores, eles se veem como europeus, né, exilados nos trópicos, eles se veem como as descendentes dos europeus. Então é conveniente trazer aqui essa ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Então, aqui na década de 40, segue toda uma legislação que vai apoiar e vai aprovar a vinda de pessoas de vários lugares do mundo, à exceção dos indivíduos de raça negra. E aí eu falo o seguinte, que o Brasil começa a fazer, inclusive, alguns ajustes na legislação, porque, como vocês viram ali, a previsão legal é de que havia o privilégio de ingresso no Brasil das pessoas europeias, e ali também as pessoas estadunidenses, mas quando os negros dos Estados Unidos vinham para o Brasil, ou negros europeus, aí, então, o Itamaraty não aprovava o visto. E aí fazia todo um malabarismo. Por quê? Porque a legislação aqui, vocês veem que não fala que as pessoas negras não são bem-vindas. Diz ascendência europeia, por quê? Porque parte da ideia de que os europeus são brancos. E aí, quando vinham europeus negros, ou norte-americanos, ou estadunidenses negros, o Brasil fazia, né, os poderes, né,
Ministério das Relações Exteriores, etc. e tal, fazia todo um malabarismo para não aceitar a entrada dessas pessoas. Mas claro que muitos africanos, muitos não, mas alguns africanos vieram para o Brasil e tiveram dificuldades gigantescas para conseguir a regularização migratória, e aí a gente tem um estatuto. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esse Estatuto do Estrangeiro foi uma norma que foi publicada ainda quando vigorava a ditadura militar, na década de 80, e colocava a expulsão por mendicância ou vadiagem. Mendicância ou vadiagem são contravenções penais que existem no Brasil desde a época do Brasil Império e que era destinado para controlar os corpos negros. E depois da abolição da escravatura, essas normas que tratavam de mendicância ou vadiagem recrudesceram muito mais, por quê? Porque as pessoas africanas ou descendentes de africanos, pessoas que foram escravizadas, não tinham emprego, muitas pessoas moravam nas ruas, e aí é um processo de encarceramento em massa a partir dessa ideia de mendicância ou vadiagem. Então, o Estatuto do Estrangeiro previa, a partir de 1980 ainda, essa expulsão por mendicância ou vadiagem. Então, há uma dificuldade muito grande de regularização migratória de pessoas do que nós chamamos hoje de sul global, e essa normativa, então, estava em vigor até 2017, quando foi substituída pela Lei 13.445, que é a nova Lei de Migrações. Essa Lei de Migrações tem características muito avançadas, é uma das normativas mais avançadas do mundo para migrações, vê o imigrante não como um perigo, que era aquilo que acontecia no Estatuto do Estrangeiro, mas vê o imigrante como um sujeito de direito. Então, abre todo um catálogo de direitos, mas o problema, ao meu ver, dessa legislação nova, ou seja, que está em vigor desde 2017, faz poucos anos, é que vê o imigrante como um ser universal. E pelo que nós vimos aqui agora, o imigrante não pode ser considerado de forma universal, porque os imigrantes são diferentes, partem de lugares diferentes, experienciam vivências diferentes, e alguns conseguem circular em condições de subalternidade, ou em condições de dignidade, enquanto que outros circulam em condições de subalternidade. Então, para vocês verem, por exemplo, a nossa legislação, a nossa Constituição coloca ali que os portugueses têm direitos especiais, ou seja, o colonizador tem direitos especiais, o colonizador tem direito ao Estatuto de Igualdade, mas se vocês forem morar em Portugal, podem ter certeza que vocês não vão ter os mesmos benefícios que os portugueses têm no Brasil. Então, isso significa que ainda a nossa legislação, mesmo no plano constitucional, ainda privilegia alguns imigrantes. Então, aqui temos em Santa Catarina, sobretudo, a migração sul-sul, é a migração que vem daqui da nossa região, é a migração que vem do continente africano, vem também de Ásia, do continente asiático. Depois de 2010, os haitianos começaram a vir em grande volume, os imigrantes da região do Caribe começaram a vir para aqui, para Santa Catarina, em grande volume. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe imigrantes e refugiados no Brasil, e muitos procuram o estado de Santa Catarina pelas possibilidades de empregabilidade. E agora, o que eu trabalho com migração, eu faço parte, eu organizo, sou coordenadora de um grupo de extensão que presta atendimento a imigrantes e refugiados desde 2014, e desde 2014 nós prestamos mais de 50 mil atendimentos a imigrantes e refugiados de 62 nacionalidades. Trabalhamos inicialmente com a Pastoral do Migrante, ali em 2014, depois trabalhamos com o CRAI, claro, fizemos atendimento com os nossos parceiros, a Pastoral, esses atendimentos todos, né, a Pastoral do Migrante, a Defensoria Pública da União, o CRAI, e é importante marcar que a Secretaria de Assistência Social tem aqui registrado mais de 82 nacionalidades vivendo aqui em Santa Catarina, e somente do continente africano temos registrados mais de 20 nacionalidades. Então, a imigração predominante em Santa Catarina, em números, é a migração haitiana,
E nesse exato momento, nesse último ano, no ano passado, nesse último ano, temos presenciado a vinda de muitos imigrantes cubanos e cubanas, mas temos essa diversificação, claro, muita gente também da nossa região aqui, da América do Sul. Os sul-americanos têm vindo a Santa Catarina desde a década de 80, agora, nesse exato momento, temos registrado a chegada de muitos venezuelanos também, que também são populações racializadas, como sabemos, e muitos deles são indígenas. E eu já estou passando aqui, né, já estou chegando no meu tempo, eu queria mostrar para vocês um pouco a respeito da nova lei de migrações, que eu falei que traz muitos direitos, que são, por exemplo, a não criminalização da migração, não discriminação, acolhida humanitária, reunião familiar, inclusão social, laboral produtiva, do migrante por meio de políticas públicas. Veja aqui o direito à reunião familiar, aquilo que eu falava a respeito dos europeus quando vieram para cá e que tiveram direito à reunião familiar. Já os africanos tiveram as famílias completamente fragmentadas, as famílias destroçadas, pessoas, inclusive, foram separadas, indo para lugares diferentes, ou então trabalhando como pessoas escravizadas em outras cidades do Brasil. Então, se entende que a reunião familiar é um direito humano, e aqui também a nova legislação prevê a igualdade de tratamento e de oportunidades. Então, quando eu digo para vocês que é necessário entender as especificidades desses corpos, que são os corpos racializados como não brancos, é importante que nós tenhamos uma atitude de justiça reparatória, no sentido de promover políticas de ações afirmativas para esses imigrantes, porque como se vê aqui, as pessoas africanas que foram escravizadas aqui no Brasil construíram a riqueza desse país, e essas pessoas não tiveram, até hoje não têm acesso. Inclusive, quando vocês viram aqui, justamente naquele exemplo ali, do assentamento de comunidades suíças aqui no Brasil, o pagamento de passagem, o pagamento de valores como salário durante 2 anos, esses valores todos são possíveis graças à escravização das pessoas que estavam trabalhando ali gratuitamente. Então, ou seja, até isso também, as pesquisas também comprovam isso, claro, até isso também, porque a escravização serviu para enriquecer, para colocar privilégios para determinadas populações, e são essas populações que estão ainda em lugares de privilégio, tanto no executivo como no judiciário, enfim. Então, é importante entender que esses imigrantes, eles não partem, nem partiram, e nem partem de lugares diferentes. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com a África, o Brasil tem uma dívida histórica com os africanos e as africanas da diáspora, do Haiti, de vários lugares do mundo. Então, é necessário que o Brasil proclame, que promova políticas de ações afirmativas. Essas políticas de ações afirmativas são políticas também reparatórias, que deem acesso à universidade, que na universidade nós conheçamos a história dessas pessoas que contribuíram e que continuam contribuindo. E é importante entender também que, por exemplo, a migração haitiana, quando começa a vir aqui para Santa Catarina, ela foi, inclusive, estimulada por empresários da região. Então, muitos empresários foram para o Acre, para a fronteira, para pedir, para conversar com o governo acreano, para facilitar o ingresso dessas pessoas para trabalharem aqui nos frigoríficos, para trabalharem aqui na cerâmica, para trabalharem aqui em vários lugares do estado. Então, assim, essa população vem aqui, inclusive, direcionada por interesses de vários empresários. E ainda assim é importante dizer que aqui em Santa Catarina é um estado onde mais se constata a exploração do trabalho dessas pessoas. Então, há hoje possibilidade maior de regularização migratória, sim, mas a igualdade de tratamento só vai ocorrer a partir do momento que tivermos uma postura que seja positiva, assertiva, nesse sentido de corrigir as desigualdades que o próprio direito conseguiu firmar.
Então, é importante que nós tenhamos normas, e agora tivemos aprovada aqui, eu fui uma das redatoras desse projeto de lei daqui do estado de Santa Catarina, que foi aprovado há um mês atrás pela Assembleia Legislativa, e propus e coloquei lá, isso foi aprovado, a implementação de políticas e ações afirmativas. E quando eu falo políticas e ações afirmativas, não é somente para acesso ao trabalho, para acesso à educação, mas também essa reparação cognitiva, reparação histórica. A gente precisa, na universidade, estudar autores e autoras africanas, estudar essas pessoas que têm sido silenciadas, desde sempre, nessa longa noite dos 500 anos, como diz o Fanon, e por isso que é também importante repensar e, mais uma vez, pensar e repensar a respeito da colonização e da descolonização do ser, a descolonização do saber, a descolonização do poder, pensar também a partir de outra temporalidade, que é necessário abandonar o presentismo, ou seja, essa noção de só ver o que acontece no presente, que precisa entender a história, e também assumir as nossas responsabilidades enquanto sociedade de acolhida. Então, é importante entender que migração é um ato de protagonismo. Eu vejo a migração como um ato de protagonismo. Essa migração hoje, claro que muitas pessoas são forçadas a saírem, mas são pessoas que estão lutando pela vida, estão lutando por melhores condições de ser e desistir também no mundo. E as pessoas migrantes, essas pessoas do sul global, elas não são pessoas vulneráveis, elas são pessoas vulnerabilizadas por conta da ausência de políticas efetivas de integração e de acolhimento. Karine, oi, você tem 3 minutos ainda. Já terminei. Obrigada. Que bom. Pode concluir, então, o seu pensamento aí. Não, era somente isso. Aqui tem uma pergunta a respeito do projeto de lei. Esse projeto de lei que estabelece uma política estadual de migração para o estado de Santa Catarina. Então, recentemente foram aprovadas dois projetos de lei, um municipal e um estadual, porque aqui em Santa Catarina tem um GT de migrações, um grupo de trabalho de migrações na LESC, e eu faço parte desse GT, eu e vários outros coletivos também que ajudaram na elaboração dessa norma, mas foi de autoria minha a cláusula que inclui políticas e ações afirmativas, e isso é pioneiro, porque nenhuma legislação estadual ou municipal no Brasil prevê isso, nem a legislação nacional, e prevê também a formação de políticas públicas a partir do entendimento da interseccionalidade de opressões, gênero, raças, sexualidades e geração, inclui isso também nessa normativa. Foi aprovado, inclusive, por unanimidade por todos os deputados aqui do Estado, para nossa surpresa e alegria. Bem, eu agradeço, me coloco aqui à disposição para conversar com vocês. Obrigada. Obrigada, Karine. Eu vou pedir aos nossos participantes que estejam interessados em fazer já a pergunta, se quiserem colocar no chat, né? Nós temos os monitores que estão ali coletando as perguntas, os comentários. Então, por gentileza, quem quiser fazer pergunta por escrito, pode deixar no chat e também pode se inscrever, né? Pode colocar seu nome, colocar a indicação de que quer se inscrever para perguntar, para falar, né? Ou com a Débora ou com a Karine, que a gente faz a inscrição na ordem conforme for colocado no chat. Tá joia, pessoal? Vamos combinar assim. Agora, de pronto, vamos passar para a Débora, nossa querida assistente social de Palhoça, né? Que vai falar um pouco aí sobre a política de assistência, o racismo e o trabalho profissional. Obrigada, Karine. Débora, está contigo. Vocês conseguem me ouvir? Tudo bem? Tudo certo? Sim, perfeito. Tá ok. Boa noite a todas, todos. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço às professoras, Fabiana, Edivane, Luziele, a Cris, e aí agradeço muito a oportunidade de estar partilhando esse momento com a Karine, tipo, aquela tietada, né, a gente sempre dá, mas enfim, obrigado mesmo pela oportunidade.
Algumas pessoas já me conhecem, tem alguns colegas da Palhoça aqui, fico muito feliz de tê-los e a gente poder fazer essa troca. Como a professora Fabiana comentou, né, eu sou assistente social de Palhoça, e trabalho no CRAS Jardim Eldorado, e é a partir dessa minha experiência, né, como diria Rincon Sapiência, da ponta de lança, da ponta aí, que eu venho falar para a gente poder trocar e, enfim, conversar um pouco a respeito da realidade dos imigrantes, né. Eu vou tentar dar uma contextualizada, né, a professora Karine já trouxe muita coisa, inclusive muito do que eu estudo e conheço a partir dos estudos e das leituras sobre ela, né. Eu sei que tinha um texto obrigatório, acredito que vocês leram, mas tem muitos outros materiais, assim, produzidos, enfim, até pela própria professora, para que a gente possa pensar a nossa prática mesmo, né, como no nosso cotidiano, como enquanto trabalhadores do SUAS, né, trabalhadoras, a gente consegue mediar e intervir aí nas questões que os imigrantes trazem. Eu acho que é importante começar a falar um pouco, né, dessa realidade de Santa Catarina. A gente pensar que Santa Catarina, esse estado aí, que no censo de 2010, ele se declara o estado mais branco do país, em que 80, eu acho que eu tinha notado aqui, mas 84, 83% da população se declara branca. Então, a gente pensar como se dá essa realidade, né? E o porquê também Santa Catarina, e aí o Mbembe, ele faz uma fala que eu acho muito boa para a gente explicar Santa Catarina, que é essa grande fabulação branca, esse grande imaginário que a gente tem, né, sobre Santa Catarina, o quanto está vinculado, tem processo econômico e tudo mais, mas o quanto está vinculado essa ideia, a professora Beatriz, que é da UFSC também, ela fala que é o mito da colonização diferenciada, né? O fato da gente ser esse estado que tem a maior quantidade de pessoas brancas, faz com que a gente tenha nesse nosso imaginário uma ideia de muito melhor qualidade de vida. De fato, a gente tem muitos municípios com um dos maiores IDHs, mas, por exemplo, a gente está na lista de trabalhos análogos à escravização de pessoas, por exemplo, a gente está na lista de 11º estado. Então, a gente pensar como se constrói essa ideia de qualidade de vida no nosso imaginário, né, como a professora Lia traz ela usa uma expressão que eu gosto muito, que ela vai desdobrando, que é sobre o quanto a gente pensar, né, e aí a gente já teve essa aula aqui no curso, tem uma acompanhada, que a cor da pele é uma posse. Pensando na sociedade capitalista, como a gente está organizado, como a cor da pele é uma posse. E aí, né, vou tentar construir ao longo da nossa conversa, a gente pensar o impacto que isso tem na vida dos imigrantes. Continuando a gente pensar aqui em Santa Catarina, esses dias eu ouvi um relato, né, e aí para a gente pensar como é tudo muito recente, um relato aí de cerca de 40 anos atrás, sobre um clube negro, né, um bairro negro aqui no Ribeirão da Ilha, eu moro no sul da ilha, e só podia entrar pessoas negras, porque tinha um outro que só podiam entrar pessoas brancas. Na verdade, não digo nem só pessoas pretas, né? Poderia dizer pessoas não brancas, assim, né? Então, a gente está falando de 40 anos atrás, aqui no Ribeirão da Ilha, que as pessoas não brancas não podiam entrar num baile para se divertir, né? E aí, por isso, criaram um espaço, né? Para que elas pudessem ter esse acesso. O professor Marcelo também traz... por exemplo, falando sobre a organização da cidade, aí do centro de Florianópolis, né? Quem conhece, a gente pensar, se eu não me engano, é na Felipe Schmidt, tinha um lado da rua que as pessoas negras não podiam passar, as pessoas não brancas não podiam passar. E aí, ele vai trazendo que familiares dele vestiam sua melhor roupa, né? Se arrumavam do melhor jeito para poderem acessar esse lugar, e mesmo assim, né? Eram xingados, viviam escarrados, enfim. E eu estou falando isso muito recente. Pensando, e aí, né, a professora Karine traz agora, que a gente tem leis que fortalecem a discriminação, mas no Brasil, oficialmente, a gente não tem um regime de segregação racial,
né? A gente não tem esse oficial, um apartheid, enfim, como a gente... Então, a gente pensar como se dá esse processo para a gente que está vivendo aqui em Santa Catarina, né, enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, enfim, como a gente vai construindo isso no nosso imaginário. Como a professora Karine trouxe, gente, eu sou meio prolixa, espero que vocês consigam ir acompanhando o que eu vou trazendo. Como a professora Karine trouxe, a gente pensar aqui em Santa Catarina, hoje, né, na atualidade, a nossa realidade, essa migração sul-sul, né, que é da periferia para a periferia, assim. O mundo, na atualidade, vive muito esse processo, né. Eu lembro que tem um dado, eu até peguei aqui ele certinho, porque eu gosto muito, o Cefes faz uma cartilha sobre xenofobia e racismo. E aí, ela começa nessa cartilha trazendo o seguinte dado, que o Instituto Oxfam, de 2015, ele fez um dado que 62 pessoas, elas possuem um total de riqueza de 3 bilhões, bilhões e mil, de pessoas que fazem parte do grupo das pessoas mais pobres da humanidade. Esse relatório, esse G62, esse grupo, ele detém cerca de 1 trilhão e 76, não sei nem contar, que bilhões de dólares. Então, quando ele vai começar a falar, né, sobre a xenofobia, esse novo fluxo migratório, vai falando sobre o que as pessoas estão atrás. Né? Na nossa sociedade, na atual sociedade, as pessoas estão exatamente isso, né? Ao longo da história, as pessoas sempre migraram, mas hoje a gente está, né, sob a égide aí do capital para as pessoas buscando essa sobrevivência, né? Então, a gente pensar que aqui em Santa Catarina, né, daí, voltando, a gente está nessa perspectiva, né? As pessoas da periferia para a periferia, como já trouxe aí os dados, a professora Karine, né? Deixa eu baixar aqui. Não, gente, porque eu tive que botar tópicos, porque senão eu vou lá e volto, e aí eu me perco aqui. E aí, para a gente pensar mesmo, né? Quem é essa realidade? E aí, em que condição essas pessoas chegam? Porque é isso, né? Vamos pensar aí nos haitianos, por exemplo, que é essa população que está chegando, e aí eu usar uma expressão, né, bem da minha família, aos montes, né, tá chegando muita gente aqui. Por exemplo, pensar que depois do terremoto, enfim, a gente tem um aumento do fluxo, né, migratório. De fato, vamos pensar assim, né, não foi o sistema capitalista aí responsável pelo terremoto, mas é a perversidade dessa lógica que impede que as pessoas, muitas vezes, consigam se reorganizar e retomar a sua vida. Então, a gente associar isso, assim, né? E aí, a gente pensando nesse processo, e agora no final, a professora trouxe um dado que é muito, muito relevante a gente pensar, que aqui em Santa Catarina e no Brasil também, né? A gente tem a lei super avançada e tal, e assim, a gente tem um impacto de pensar a lei de imigração do seguinte jeito: a gente, num período de extremo retrocesso, aprovar a lei com todas as questões do jeito que ela foi aprovada é uma grande vitória, né? Mas eu tenho uma coisa que sempre me deixa muito desconfiada, né? É porque a imigração, a gente pensando aí, se as pessoas hoje, as que chegam aqui, na sua maioria, se deslocam pela sobrevivência, a gente tem o quê? A construção aí de um exército de reserva, de pessoas em extrema situação de escassez e vulnerabilidade e muito mais mão de obra. Então, a gente acaba tendo um acordo das bancadas. Tem uma bancada que né, um pessoal que pensa sobre assim, né, como ela falou, os grandes empresários, a gente vai ter mais mão de obra aí para poder explorar. E tem as pessoas com decência que vão pensar aí no ser humano e o direito de se deslocar e a necessidade de sobreviver. Eu acho que esse acaba sendo até né, a intersecção de que a imigração acaba sendo algo que as legislações são aprovadas também, porque, de alguma forma, isso se encaixa, né?
apesar de ter uma ideia extremamente controversa, né, pensando essa coisa da mão de obra, enfim, mas é isso, né, tem nota da Fiesc em 2010, agradecendo aí a vida dos imigrantes, né, pensando aí na Fiesc, que representa esse grande conglomerado aí de capitalistas aqui do Estado, né, então a gente pensar um pouco nisso. Voltando para a gente pensar ali a questão da migração sul-sul, a gente pensar que se a gente está falando que estão chegando, que a gente está falando que a gente está no estado mais branco do país, a gente sabe que a gente vive no mito de uma democracia racial, nós estamos falando de um fluxo de imigrantes periféricos, então a gente está falando das pessoas que estão mais expostas. Se a gente sabe, né, que no mundo a pobreza tem cor, a gente está falando que estão chegando migrantes não brancos, como voltei a usar a expressão da minha família, aos montes em Santa Catarina. Em que situação eles estão chegando? Uma situação de vulnerabilidade e escassez. Quem é a política que está aí de portas abertas e de olho para quem dela precisar, a que nós trabalhamos? Eu estou aqui para eu não me perder nos meus tópicos, tá, gente? Porque senão eu vou lá na frente e volto. Sigo firme aqui. E aí, eu fico pensando também, né? E aí, uma outra coisa que a gente traz, esse discurso, né? Tá chegando imigrante, vai chegar muito mais, né? A gente tem isso, do jeito que as coisas estão, na situação de miséria que a gente tem enfrentado, as pessoas vão cada vez mais lutar pela sobrevivência e vão migrar, né? Inclusive, tem várias questões para a gente pensar, por exemplo, me ocorreu agora, viu? Não adianta botar o tópico, que daí me ocorre, eu quero falar. Sobre... a gente usava a terminologia para falar sobre migrante legal, né? E aí a gente pensar que migrar um direito, a gente pode dizer que, por exemplo, um imigrante, ele não está ilegal, ele está irregular, porque ele pode não estar com a documentação pronta. Isso eu vou chegar mais lá no final e desdobrar mais um pouco. Mas se eu esquecer lá no final, eu já trouxe aqui. Mas, voltando para a gente falar, né? A gente... do jeito que a gente está organizado, a gente vai ter o quê? Um aumento desse fluxo. Tem um relato de um amigo meu que me marcou muito, que faz uns 3 anos, uns 2, 3 anos, que ele fazia um freelance. Naquela condição precária que a gente conhece, né? Da minha faixa etária, um homem negro, morador ali do Morro da Caixa e tal, e ele fazia um freelance, aquele freelance que é fixo, né, porque é isso, esse trabalho tendente a precarização aí, botando para quebrar, né, e aí ele fazia um freelance, e de repente ele para de ser chamado para um restaurante, e ele faz contato com a dona, né, vai ao encontro da dona, chama no WhatsApp, não sei como ele fez contato, e aí ele faz contato com a dona e pergunta para ela, olha, né, eu estava esperando ser chamado, não foi? O que aconteceu? E aí ela fala, não, eu contratei um haitiano, um imigrante haitiano. Ele disse, nossa, que massa, né? Sim, ele está morando na minha casa, ele trabalha ali no restaurante, ele cozinha, não sei se era de cozinha, assim, cozinha, e ele está dando aula de francês para minha filha. E aí a gente fez um combinado, aí ele está ganhando meio salário mínimo. E aí... esse meu amigo ficou chocado, assim, ele falou, nossa, eu achava, né, que a escravidão tinha acabado, né, eu achava que as pessoas não podiam mais, porque muito me impressiona ele precisar, de fato ele precisa, e por isso que está nessa situação, mas essa senhora, de fato, precisa para ter o seu restaurante e a sua filha fazendo aula de francês, manter alguém nessa condição. E é isso, a gente que está no SUAS e está nos equipamentos, cada vez mais vê a condição de vulnerabilidade, de escassez, de miséria em que os imigrantes nos chegam para os atendimentos. Cada vez com a gente aí, né, cada vez com menos direitos, e aí o quanto os imigrantes viram a personificação da precarização das condições de trabalho, assim, sabe?
enfim. E aí a gente acaba enfrentando também uma coisa com a chegada dos imigrantes, a coisa do discurso de que estão vindo roubar vagas, né? E aí tem dados oficiais que vão trazer que a gente, e aí vou usar uma expressão até meio coisificando as pessoas, né? Mas que a gente exporta muito mais brasileiros do que acolhe pessoas que chegam. Então, a gente pensar que se era para todo mundo ter vaga de trabalho, teoricamente era para ter mais vagas sobrando, se tem mais gente saindo que entrando. Então, não é sobre isso, sabe? E aí, o que a gente no senso comum, e o quanto a gente reproduz, e aí eu vou falar no senso comum, mas o quanto a gente... Porque é isso. A gente é trabalhador, a gente tem formação técnica, a gente estuda, mas é um processo de se reconstruir e desconstruir cotidiano, diário, né? Porque é isso, eu trabalho no CRAS, tem uma outra pessoa que trabalha no posto de saúde, uma outra pessoa no hospital, e o que a gente vai levando para o nosso cotidiano, né? A gente vai produzindo essas lógicas no nosso fazer profissional. E o quanto é difícil, né, se rever e se repensar. Porque é isso. Por exemplo, a gente às vezes tem serviços em que o imigrante está tirando uma vaga, né, no serviço de acolhimento, está tirando uma vaga de um brasileiro, né, e aí vai lá no encontro, e aí tu vê como as coisas são construídas, né? A importância da gente reconhecer a nossa história e o quanto, reforço o que foi dito ao longo de todo esse curso, o racismo estrutural nos destrói nesse sentido. Porque o quanto é importante a gente saber que essa lógica do estrangeiro enquanto outro, ela já vem, por exemplo, no Estatuto do Estrangeiro, né? O estrangeiro enquanto inimigo. Isso é histórico, né? Isso é construído no nosso imaginário, o quanto isso vem se reproduzindo ao longo da história. Ou a gente pensar, por exemplo, e que a gente não estuda isso, a independência do Brasil com a independência do Haiti. O que a gente sabe sobre isso, né? Sobre a história da população haitiana. Então, o quanto é difícil para a gente, né, entender como essa engrenagem vai funcionando. Mas a partir do momento que a gente está falando, o debate está posto, né? O convite para a gente se repensar e refletir está sendo colocado. Né? E aí, mais uma vez, eu já tive a oportunidade de estar em outros espaços, né? Mas parabenizo, agradeço e elogio aí o comitê SUAS, colocando mesmo e trazendo o debate e para as trabalhadoras, os trabalhadores estão no front aí, né? Gente que está na ponta poder repensar e poder estudar e poder investigar isso. E aí, o convite, e aí pensando nisso, o convite que me chega, né, porque que de tantos profissionais eu acabo fazendo, vem da minha experiência no CRAS Jardim Eldorado. Eu chego no ano passado, no CRAS, né, Jardim Eldorado, e lá a gente faz um levantamento, enfim, dos atendimentos que são realizados, e de cerca de 2.000 atendimentos que foram realizados no CRAS Jardim Eldorado, cerca de 1.100 foram para imigrantes. De cerca desses 1.100, cerca de 1.000 eram para migrantes haitianos. Então, a realidade do território convoca para pensar e se aprofundar e conhecer, né, a realidade dos imigrantes. Chego, já tem um grupo em andamento, em outros momentos, né, no trabalho do CRAS, já tinha um grupo com haitianos, enfim, organizando, estudando e tal, e aí eu vou chegando, e aí eu vou estudar sobre o Haiti. E aí, quando eu vou estudar, eu digito Haiti no Google, porque eu queria conhecer as praias do Haiti. E aí, vamos de novo pensar aí como o racismo opera, né? Se você digitar Haiti no Google, deu uma oportunidade para vocês não vai ver uma foto da praia. Você vai ver o terremoto, você vai ver uma miséria. Aí eu digitei praia no Haiti. Aí eu consegui conhecer as praias, mas também uma outra realidade, né? Aqueles casos de turismo, enfim, assim. Então, a gente pensar como o trabalho com o imigrante é isso, porque eu acho que tem uma coisa, quando a gente vai, com o capitalismo ele vai tentando fazer isso, né? Esse discurso vai vendendo felicidade, que a gente tem que estar muito feliz, que a gente é todo mundo muito igual, engrenagem dessa máquina. Isso não é real, né? A verdade é que a gente é muito diferente. E aí a gente tem que respeitar, conhecer e ir aceitando essas diferenças. Então, quando
eu comecei a desenvolver esse trabalho, o meu primeiro, né, insight foi isso: eu preciso conhecer essa realidade a partir desse meu lugar de mulher negra, enfim, brasileira, enfim. E aí, pensando também nesse processo da formação, né, que a gente tem toda essa formação racista, então desconstruir, repensar e poder trabalhar muitas coisas. A gente começa aí com a possibilidade de trabalho, e aí a gente tem avanços como pontuou a professora Kelly, muito bom, consideráveis, né? A Lei de Imigração de 2017, agora faz um mês, a PL, acho que é 464, que foi aprovada. A gente teve aqui em Florianópolis também. Uma outra consideração que eu queria fazer, e eu devo ter pulado aqui o tópico, viu? Nem assim adiantou, pulado o tópico, foi que a gente pensar Florianópolis, e aí eu sempre fico fazendo essa reflexão, analogia, de Florianópolis. Eu tenho uma amiga que ela faz a seguinte pergunta, ela sempre fala a seguinte frase: como num país, no Brasil, a gente tem uma cidade como Florianópolis? E aí eu acho que ela é muito certeira aí, quando ela desdobra as questões a respeito. E aí a gente fazer essa analogia de pensar mesmo a questão de Florianópolis, a capital ser central, e dos municípios da grande Florianópolis mesmo, como essa periferia, porque é insustentável viver em Florianópolis, a nível de custo de vida, e vai ficar mais, que a gente vai viver esse processo de gentrificação e vai cada vez mais. E como se dá essa organização mesmo, da gente pensar como, inclusive, e aí eu, enquanto trabalhadora da Palhoça, né, acredito que tem trabalhadoras aí, trabalhadores de todo o estado, enfim, mas a gente pensar como se dá esse processo aí dos municípios da Grande Florianópolis. Eu acredito que dentro do estado tem outras regiões também, né, que se dá esse processo do deslocamento dos imigrantes, para onde eles vão, né, se eles estão em maior situação de vulnerabilidade, quais são os lugares que eles estão morando, onde eles estão vivendo, de que forma eles estão pensando. Por exemplo, a gente pensar enquanto pensar os equipamentos, né, enquanto política pública, enfim, mas que a gente falha, principalmente pensando assim, né, como organizar e como dar conta da demanda, que as organizações não governamentais, quando começou a pandemia, elas já tiveram o primeiro insight, que foi como os imigrantes se manteriam, pensando que a maioria está em condição precária, né? Muitos em trabalhos não formais, como eles se manteriam com dificuldade de acesso à documentação, porque essa é a nossa realidade, né, aqui na Grande Florianópolis, com uma grande dificuldade de que os imigrantes consigam fazer e acessar a sua documentação, como eles se manteriam pagando aluguéis das suas casas. Então, se organizaram muitos dos profissionais, enfim, para fazer a mediação locatário-inquilino. Pensaram também, alguns, porque daí tinha um processo de interiorização dos venezuelanos, e aí, por conta da pandemia, ia segurado em alguns espaços que pudessem acolher os imigrantes. Que isso? E aí a gente pensar, a gente que está nos equipamentos, enfim, o quanto a gente, na nossa maioria, não conseguiu nem chegar aí para esse debate, para essas reflexões, né? Eu acho que a gente tem que poder e parar e pensar muito isso, né? Que a lei de imigração brasileira, ela falha quando ela coloca, né, todo mundo num pé de igualdade. A gente sabe que não. Que no Brasil a gente ainda tem um que a mais, né? Que a gente fala que é um racismo, e aí tem esse processo pigmentocrático. O que a gente vai falando? Quanto mais escura a tua pele, mais violências racistas você vai vivendo. Então a gente pensa, a gente está falando dos imigrantes que vêm, né, dos venezuelanos, que a gente tem bastante, os haitianos, né? Então a gente vai pensando aí como se constrói esse processo. E aí a gente pensando que, de fato, enquanto trabalhadores, se na escola ali, a gente já tem na nossa formação, não tem um debate racial, enfim, já tem uma educação básica racista. Na nossa graduação também, a gente também não está estudando e pensando e discutindo sobre isso. No nosso fazer profissional, a gente vai reproduzindo essa lógica racista perversa.
Então, como a gente vai construindo políticas? Pensando aí, quem é que faz lei? Quem é que é deputado? Né? São as pessoas brancas. Pensando em toda essa lógica, essa engrenagem racista que funciona, né? Como a gente, enquanto profissional, que está tendo essa demanda que está aumentando, qual é a formação, qual é a capacitação, qual é o conhecimento que a gente tem para lidar? E aí, eu falo que eu acho que são duas questões muito importantes. A formação, a gente agora aqui no Estado está tendo, eu não vou saber falar o nome do curso completo, eu sei que a professora Karen está à frente, ela talvez possa depois falar, mas um curso que fala sobre migração, tráfico de pessoas, enfim, é um curso que está sendo oferecido pela Secretaria de Estado, em parceria com a TPU, com a ERENEI, enfim, a gente está tendo esse curso, mas a capacitação é extremamente importante. A gente tem um avanço considerável aí a pensar a legislação, né? Tivemos aí um mês, com todas as ressalvas que a professora Karine trouxe, que a nossa lei é uma lei bem completa, mas a gente tem um grande desafio, que é a implementação. O apoio que o Estado pode dar é equipamento, né, retomar o CRAI, a gente ter a formação, mas ter vagas para atender, a gente, por exemplo, lá no CRAS, né, e aí pensar como é que se deu o trabalho com o grupo, é a questão do mediador intercultural, que é de extrema importância, porque isso, né, já é difícil a gente falar com quem fala espanhol, com quem fala crioulo, e aí a lei brasileira não diz lá que você só atende pessoas em português, não tá escrito isso lá, que você só vai atender falantes de língua portuguesa, você vai atender quem chegar, então é responsabilidade do Estado dar conta que atenda, né? E aí pensar as estratégias nisso, né? Se vai ser eu aprender, ter aula de crioulo para falar crioulo, ou vai ser ter um mediador intercultural para fazê-lo, né? E aí com todas as especificidades e a gente pensando a partir da realidade dos nossos serviços, né? Como se dá isso. Então, a gente tem esse grande desafio de pensar como a gente vai fazer para implementar essa legislação que está posta, né? Como a gente vai fazer para que os equipamentos se construam? Porque, por exemplo, esse grupo de haitianos, que aí agora com a pandemia a gente ia retomar em março, né? E acabou indo, ele acabou sendo muito uma parceria aí o pessoal de Palhoça conhece mais, mas acredito que outras pessoas também, que é uma figura muito importante, a partir da mobilização do Weasley, né? Que o Weasley já usa um espaço do CRAS, né? Da aula de português para as migrantes, enfim. E aí ele se disponibilizou de forma voluntária, porque era isso quando eu já... o grupo já estava sendo reorganizado para retomar as atividades. E aí já estavam articulando... Já estavam articulando o mediador intercultural, que seria, eu acho que é Julien, eu não cheguei a conhecê-lo, não cheguei a fazer essa articulação, que era do CRAI. Mas bem na época, o CRAI fecha. E aí, mesmo assim, porque eu fico pensando nisso, né? Acho que era o Julien, ele se disponibiliza a fazer o trabalho de forma voluntária, né, à época. Mas aí tinha a questão do deslocamento, enfim, e aí o Weasley, né, pensando aí na organização da associação, pensando na necessidade, porque daí pensar esse grupo, né, tá, mas qual era o trabalho desse grupo? Coletivo de demandas, a gente começar a conhecer quais eram as demandas, começar a entender qual era a realidade, porque é isso também, né, às vezes, e eu vejo que a gente ainda, vou falar a partir da minha experiência do trabalho que eu tenho desenvolvido, a gente ainda fica no looping, porque, de fato, tem muita dificuldade com a questão da documentação. Porque é isso. Se você precisa da sua identidade para qualquer coisa, né, o migrante, o RNE dele, enfim, da documentação dele, para poder acessar, desde de abrir uma conta. E se ele não tem acesso a isso, e aí eu vou pensando, né, como vai funcionando essa lógica do Estado de recebe, acolhe, mas burocratiza de um jeito que a pessoa não consegue acessar o que é dela. E aí a gente pensar nessa lógica de como a gente vai garantir isso, como a gente vai organizar, né? Esse grupo,
ele acontecia, porque a gente precisava coletivizar as demandas, né, pensar, porque era muitas pessoas com dificuldade de acesso à documentação, entender a realidade, mas outros trabalhos, por exemplo, como eu citei ali, né, que algumas organizações conseguiram fazer da mediação no início da pandemia com a questão do aluguel, enfim, várias outras mediações, a gente pensando várias questões de voltar a estudar, enfim, que foram coisas que a partir do trabalho com o grupo foram aparecendo, são demandas que a gente às vezes não consegue nem acessar. Porque é isso, a gente precisa de um investimento real, que dê conta, e da complexidade aí que está posta, porque, como eu disse, né, são condições de trabalho cada vez mais precárias, cada vez mais escasso. É uma situação que a gente sabe que cada vez mais vai agravar, a gente não tem previsão de que as coisas melhorem, a gente tem previsão de que as coisas piorem. E diante disso, como a gente vai atuar, né? O que a gente tem de possibilidade aí? Porque é muito importante a gente pensar, e eu vou ficar repetitiva nesse sentido, que vai ser uma realidade cada vez maior. A gente volta, né, a gente tem mais migrantes aí, e cada vez mais eles vão ocupando os serviços e os equipamentos. Tem um link de um vídeo, que eu posso até deixar depois no comentário, mas a gente pensar como se dá esse nosso processo da intervenção. E a minha preocupação em a gente ver coisas que a gente age, o quanto do racismo é reproduzido no nosso atendimento, na nossa prática profissional, e que a gente não assimila. Vou dar um exemplo. Quando eu fui trabalhar no CRAS Jardim Eldorado, eu já tinha estado lá algumas vezes. E aí, vem isso, né? Eu, enquanto mulher negra, sou uma das únicas trabalhadoras, e a gente vai vivendo muito isso nesses espaços, né? Ser o único no lugar onde está. Eu sempre gostava muito de ir no CRAS Jardim Eldorado, que eu usava uma expressão que eu me apaixonava 5 vezes por dia. Porque é isso, gente. Se eu estou falando para vocês que cerca de 2.000 atendimentos, 1.100 eram de imigrantes, esses 1.000 eram haitianos, a gente tinha um fluxo aí considerável de pessoas não brancas circulando, né? E aí eu me sentia muito à vontade. Mas aí, à medida que eu fui trabalhando e acompanhando e conhecendo a realidade, eu fui vendo sendo reproduzido em outros serviços e por outros profissionais, uma lógica extremamente racista. Por exemplo, as crianças haitianas, elas usam as chuquinhas no cabelo e alguém, todos aqui, né, ou quem tem filhos, sabe como é invasivo você estar com seu filho no colo e alguém chegar e mexer no cabelo do seu filho. E a gente, essa coisa do corpo negro, essa coisa pública, parece, que qualquer tempo podia chegar, imigrante, não está entendendo direito o que eu estou falando, está tudo bem. Então, eu fui vendo o quanto do racismo e dessas violências iam sendo reproduzidas no cotidiano. No cotidiano. Então, assim, para além do processo do Estado, né, do não acesso ao documento, da situação de miséria enfrentada, de todo esse processo de violação, aí, né, e reforçar, tem mais, e aí, com um peso muito grande, o racismo do cotidiano, dessas coisas que vão acontecendo, que as pessoas reproduzem e não se veem nesse lugar de racistas. Não percebem isso. Então, é muito importante, e aí eu reforço a questão da gente pensar o quanto é importante desconstruir, olhar em volta e pensar no nosso cotidiano. São muitas coisas para dar conta? Sim, são inúmeras, né? E aí eu percebo que cada vez mais a gente na assistência vai tendo que dar conta de mais coisas. Tem uma última colocação que eu quero fazer aqui para não me estender muito no tempo. Pensando na realidade do imigrante, na nossa realidade de trabalho, né? E como eu falei, trabalho no CRAS, então estou partindo da realidade do meu trabalho no CRAS, acredito que a partir dos outros equipamentos, outros serviços, né, sempre vão tendo outras demandas, mas a gente pensar, por exemplo, uma demanda que chegava de brasileiros, enfim, pensar a coisa da aposentadoria, por exemplo. Chega essa demanda da aposentadoria. Gente, isso
estuda, né? Vai estudar sobre o INSS, como funciona isso e aquilo, né? Para auxiliar, para informar, para orientar a pessoa, para pensar, enfim, construir caminhos, ações. Mas a gente, enquanto brasileiro, já trabalhei CLT, já tenho uma noção de como funciona o processo burocrático para isso. E a gente, enquanto profissional, por exemplo, se um imigrante não chega com uma questão de documentação, por exemplo, ou com uma dificuldade de INSS, a gente sabe orientar, a gente tem acesso a essa informação, a gente sabe sobre isso, sabe? E aí, eu volto a falar, esse imigrante, né? Que imigrante é esse? Qual é a cor desse imigrante, né? Quem é a cor da assistência? Então, a gente pensar mesmo o quanto é importante a gente fazer esse debate. Eu trago essas reflexões para que a gente possa partilhar e trocar, né? Aprendendo muito, caminhando muito a respeito. Acho que nós temos muito mais a caminhar, mas que a gente possa falar sobre isso. Eu acho que também o não falar sobre as nossas dificuldades, quanto trabalhadoras e trabalhadores que estão no front, que estão atuando, né, não vai fazer com que elas sumam, né, não vão fazer com que elas desapareçam. Eu acho que é preciso que a gente fale dos desafios que estão postos e debata e para conseguir mesmo, né, construir aí um caminho para que a gente possa avançar e fazer o que acreditamos. Obrigada pela oportunidade novamente, muito bom estar com vocês. Boa noite. Que bom, as minhas palestrantes são extremamente pontuais no uso do tempo. Eu queria ser assim como vocês. Quando eu crescer, eu quero ficar igual, porque eu sou péssima em controlar tempo e fala. Parabéns, valeu. Queria agradecer a fala das duas falas maravilhosas, a gente não tinha dúvida disso, né? Nós organizamos ali pelo chat, né, algumas perguntas, algumas pessoas até estão mandando direto aí a pergunta, então a gente já tem algumas perguntas para passar para vocês, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar um primeiro bloco, tá, de perguntas e comentários que foram feitos, e depois, se na fala de vocês surgirem mais questões, o pessoal vai anotando e vai passando para mim, e eu abro uma segunda rodada para a gente fazer aí o debate sobre aquilo que vier, ok? Pode ser? Beleza. Então, eu tenho aqui Vou começar pelas perguntas. Para a Débora, primeiro, tá? Débora, comente sobre os principais desafios no trabalho com os imigrantes no âmbito da política de assistência social e quais as estratégias podem ser, e que estratégias podem ser utilizadas para desenvolver esse trabalho. Mais em relação ao cotidiano profissional mesmo, tá, Débora? Para a professora Karine, por gentileza, comentar sobre a organização da rede de atendimento ao imigrante em Santa Catarina e quais os principais entraves para avançar na garantia dos direitos desses trabalhadores. E aí, também tem aqui para a Débora, como tem sido a inclusão dos estrangeiros nos programas habitacionais. E uma outra pergunta para a professora Karine. Gostaria de saber a sua opinião sobre o fechamento do CRAI e o atendimento do CRAS. Aí tem a ver com vocês duas. A Karine sobre o CRAI, sobre a rede, e a Débora sobre o trabalho do CRAS em relação a essa ausência do CRAI, da rede de atendimento, né, ou a sua fragilidade. E uma última aqui para a Débora, que é pergunta: quais são as principais dificuldades que os imigrantes que você atende relatam no processo migratório, para o seu estabelecimento aqui no estado? E aí eu vou ler os comentários que servem para ambas, nessa primeira rodada, tá? A agroindústria da carne é uma das atividades que mais adoece no país.
em tempo de economia mais aquecida, tendo qualquer outra possibilidade de trabalho, os trabalhadores que não adoecem antes optam por outras atividades. E o que a gente tem constatado é que, com a vinda dos imigrantes, esses trabalhadores são substituídos pelo trabalho dos imigrantes, tá? E aí tem um outro comentário aqui. Muitos imigrantes foram aliciados em seus países para vir ao Estado compor a força de trabalho da agroindústria da carne catarinense. Aí alguém fala assim, quando observo o retrato de Santa Catarina, pelo que a Débora traz, né, dos números, de sermos um estado eminentemente branco e tal, né, recordo do livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, como se aqui não houvesse racismo e que aqui as diferenças são acolhidas e respeitadas, quando, na verdade, falando de imigrantes, buscamos novos trabalhadores análogos à situação de escravidão, para trabalhar em condições bizarras de exploração, com a ideia de que estes trabalhadores são mais dóceis e servis, entre aspas. Acho que dá para dar uma geral aí, né, respondendo essas questões. Eu passo para... Pode ser com a Karine primeiro? Pode ser? Depois para a Débora. Pode ser, só para avisar também que eu tive um problema aqui com a internet, eu fiquei caindo, eu não consegui ouvir muitas perguntas, eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se eu consigo dar uma situada, porque eu passo por WhatsApp elas prontinhas para você. Tá bom? Tá, ok, obrigada. De nada. Então, muito bem. Parabenizo a Fernanda pela fala linda que fez. E algumas questões ela já trouxe aqui, e eu começo falando sobre a rede e já vou engatar a respeito do CRAI. Então, a própria formação do CRAI foi uma conquista dessa rede de ativismo que existe aqui em Santa Catarina, que se formou ali mais particularmente a partir de 2014, e essa rede composta pela Pastoral do Migrante, pela Ação Social Arquidiocesana, por nós ali da Universidade Federal de Santa Catarina, a Defensoria Pública da União, hoje temos a ONG Círculos de Hospitalidades, e também a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, abriu uma representação aqui em Santa Catarina. Então, é uma rede que tem atuado de maneira bastante assertiva, e ali em 2015, nós fizemos um trabalho de advocacy, conseguimos ir até a Brasília, enfim, para tentar implementar o CRAI, e esse CRAI sofreu esse processo sofreu alguns reveses, até que a gente conseguiu que esse equipamento fosse aberto, e a nossa reivindicação enquanto pessoas da militância é que esse atendimento fosse um atendimento especializado, um atendimento mesmo de um CRAS, um equipamento específico para migrantes. Por que isso? Porque os CRAS trabalham, que é a natureza do trabalho de vocês, é serviço social, só que o atendimento a migrante é serviço social, mas também é um catálogo de ações que são necessárias para o acolhimento desse migrante. Então, é por isso que eu entendo que o fechamento do CRAI foi um erro, e que a Fernanda, inclusive, já comentou antes, que o nosso desafio hoje é implementar a lei nacional, e a lei precisa ser implementada a partir da criação de equipamentos que são especializados. Então, o CRAI tratava de acessibilidade laboral, acessibilidade documental, acessibilidade linguística, acessibilidade documental. Então, eram dois eixos de atuação, um eixo que a gente chamava de integração e o outro eixo que chamávamos de proteção, que era o eixo jurídico. Então, tem muitas demandas que são da área de direito internacional, que são da área de direitos humanos, que não são da natureza das ações dos CRAs. A gente sabe que os CRAs estão também
completamente sobrecarregados. Então, a nossa militância continua sendo, hoje, para a reabertura desse equipamento especializado, porque, além dessas questões, o CRAI também lidava com vários outros desafios, principalmente alguém até fez a pergunta a respeito de quais são os principais problemas que se enfrentam. Então, hoje a gente tem o atendimento, depois que o CRAI fechou, nós sempre fizemos o atendimento, inicialmente, como eu comentei, com a Pastoral do Migrante, nessa área, sobretudo, de acessibilidade documental, depois fomos para o CRAI, e hoje, então, fazemos o atendimento na Defensoria Pública, ali junto com a doutora Vanessa. Ali a gente abriu, então, uma unidade de imigração. Então, toda essa parte de acessibilidade documental está ali. Só que ficam faltando as outras tantas ações que eu havia comentado agora. Então, existem muitos problemas e muitos desafios. Por exemplo, a Polícia Federal é uma situação que a gente precisa resolver e a gente tem tentado mediar desde muito sempre, porque os imigrantes não conseguem vaga para agendamento. A Fernanda já comentou, e nem precisa tratar a respeito do racismo, é necessário que haja uma capacitação direcionada para todas as pessoas que trabalham. A gente, inclusive, já tem feito isso de maneira mais esporádica, mas é necessário, inclusive, um curso como esse que vocês estão oferecendo para todos os agentes que trabalham, não somente de serviço social, mas também quem trabalha na ponta ali, na saúde, no atendimento nos hospitais, nos atendimentos em todos os setores públicos. Então, é necessário questionar esse sistema racista estrutural. Então, há um problema que eu acho que a Fernanda deve ter visto também lá, de acessibilidade linguística, porque, nesse caso, principalmente dos haitianos e das haitianas, e das mulheres, por exemplo, as mulheres têm muita dificuldade de falar o português. Então, no CRAI, tinha um funcionário, o Jean, que era um haitiano, e isso facilitava muito a intermediação. Então, nos CRAs, não vai ser, a gente sabe que não vai ser possível colocar uma pessoa que fale o crioulo. E a gente fala dos haitianos porque, como eu falei, a maior parte da migração é haitiana. Há pessoas de várias outras nacionalidades e que falam várias outras línguas. E o Haiti é um país que fala francês, mas, sobretudo, se fala crioulo ali. Então, há problemas relacionados à exploração do trabalho, que eu já comentei brevemente na minha fala. Também trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, muitas situações aqui no estado de Santa Catarina, muitas em vários setores também. Outra questão é da validação do diploma, alguém também fez um comentário nesse sentido, porque o que a gente tem visto é que as pessoas têm uma colocação no mercado que é incompatível com o grau de letramento. Então, temos aí pessoas que falam 6 línguas, pessoas que falam várias línguas, pessoas que têm nível superior, trabalhando como empregada doméstica, trabalhando em outros serviços, né, a gente não está aqui colocando um grau de hierarquização entre ser trabalhador doméstico em outro lugar, mas a questão é que as pessoas que têm formações para trabalhar em outros postos estão trabalhando nesses outros postos. Então, muita gente trabalhando na limpeza, e faz com que também, e a Fernanda falou no início a respeito da circulação, que é algo que a gente precisa também aqui refletir a respeito do direito à cidade, porque, inclusive, eu quando converso ali na UFSC com os meus colegas sobre o trabalho que nós fazemos ali, hoje a gente atende na DPU cerca de 30 pessoas por dia, mas na pastoral, em 2015, 2016, a gente atendia 100 pessoas por dia. E daí, quando eu falava para os meus colegas, as pessoas nem acreditavam, diziam, não pode ser verdade. Por quê? Porque as pessoas, essas pessoas imigrantes, elas não circulam nos mesmos lugares onde a gente circula. Então, muita gente trabalhando, claro, trabalho doméstico, muita gente em limpeza, de shopping, etc. Então, as pessoas são completamente invisibilizadas. Então, há um problema que nós temos aqui enfrentado em Santa Catarina, e, inclusive, pelo relato dos imigrantes, é um problema que é maior em Santa Catarina do que em outros estados, que é a violência policial. Então, a Guarda Municipal tem sido ostensivamente violenta com imigrantes aqui nesse nosso estado,
e, inclusive, atuando de maneira, muitas vezes, contraditória. Então, eu falei do trabalho precarizado, então, outro problema da renovação de passaporte, que o CRAI fazia renovação de passaporte para haitianos, então agora a gente não tem um lugar que faça a renovação de passaporte, mas o primeiro problema hoje é o caso da Polícia Federal, que não abre vagas para agendamento. Então, as pessoas ficam sem acessibilidade documental e ficam em situação de extrema vulnerabilização. Então, hoje, então, essa rede de atendimento tem a DPU, alguém perguntou aqui se esse acesso é para toda Santa Catarina, a gente tem feito acesso. Hoje, o atendimento tem sido, quer dizer, hoje, desde o início da pandemia, né, o atendimento tem sido via WhatsApp. Então, tem um número do WhatsApp, eu posso deixar para vocês aqui, para tirarem dúvidas com relação a documento, mas, enfim, vocês receberem qualquer imigrante que tenha problemas documentais, mandem para a DPU, que a gente vai fazer o atendimento. Então, a gente está fazendo atendimento diário, então, o atendimento está sendo feito por telefone, em breve vai voltar, por celular, né, pelo WhatsApp, mas em breve vai voltar para o atendimento presencial. E eu deixo o telefone aqui para vocês. E outra coisa, assim, aí na rede temos a Círculo de Hospitalidade, que faz algum atendimento, mas mais vinculado a questões de mercado de trabalho, temas laborais, junto com a OIM também. E a Pastoral do Migrante hoje tem uma casa, que é uma casa que abriga os imigrantes, só que somente venezuelanos. Então, é isso aí. Eu acho que eu passo para a Fernanda, né, que eu já me alonguei. Ok. Débora, antes de você falar, aproveitando a fala da Karine, nós temos uma colega que está fazendo curso aqui, que é lá da região oeste de Santa Catarina, na verdade, mais especificamente da cidade de Xaxim. Ela tem um trabalho bacana lá que está acontecendo, que é a organização de um curso que começaria, né, no mês de novembro, a partir do dia 4, na primeira quarta-feira do mês, para ensinar o crioulo. Então, conhecimentos básicos da linguagem, né? Será uma parceria com alguém que está se dispondo lá na região, que vai fazer esse curso online, pela plataforma do Zoom. E aí eu vou deixar o e-mail da Kelly, que é onde vai ser feito as inscrições para quem tiver interesse em fazer esse curso, tá? Então, só para divulgar aí para quem tiver interesse em fazer o curso de crioulo, vai ser disponibilizado, então, esse curso básico, que inicia agora quarta-feira no mês de novembro, na primeira quarta-feira do mês de novembro, e aí os dados e as informações, depois das inscrições feitas, o pessoal vai repassar direitinho para quem tiver interesse, tá? Então, só para vocês saberem, eu vou deixar as informações no chat aqui ao lado. Débora, tá com você. Oi, gente. Fiquei indo e voltando, com o risco de cair aqui, que a internet está oscilando bastante. Então, aqui tem uma pergunta sobre os principais desafios, né, do trabalho. Eu acho que a gente vive tempos difíceis aí, né, de suas, enfim. Mas eu acho que o principal desafio do trabalho com imigrante, no caso ali, né, que o meu trabalho com haitianos, é a questão da comunicação mesmo, e de pensar o que de fato a gente conseguir entender qual é a demanda e o que a gente tem para oferecer. Esse caminho da DPU, por exemplo, foi um caminho que eu demorei muito, e para mim, assim, um mês, assim, pensando na demanda que chegava, para entender qual era o caminho de encaminhar para a DPU, de pensar em orientar para que eles buscassem, né? Eu lembro que fui acolhida, né?
por uma estagiária da Irene que foi me explicando muitas coisas, foi me elucidando mesmo, né, por que caminho eu queria ir. Então, acho que o principal desafio está aí, entender as demandas, conseguir acolher essas demandas, conseguir ter alguém que traduzisse para facilitar a comunicação, né, e aí eu tive muita sorte nesse sentido que o Weasley se disponibilizou. Mas, e aí também um pouco isso, pensar, né, como a população imigrante se organiza, né, nas comunidades, nas comunas, né, como eles se organizam desse jeito, como a população afrodiaspórica tem isso também, esse viver coletivo, né, então muitas vezes chega um imigrante junto com outro que falava, que aí ajudava ali na tradução, para ajudar na comunicação, então tinha esse desafio da comunicação, e aí, a partir disso, também entender, né, como eu falei, quando eu fui entendendo que a demanda era documentação, quais eram as orientações que eu tinha que dar a partir disso? Qual era o caminho que eu tinha que fazer, né? E aí, fui indo, esqueci o nome da estagiária, me veio dela, mas que foi alguém incessante mesmo, que se disponibilizou e foi orientando, e foi explicando essa rede, né? A gente tem essa rede estadual e tem muitas organizações que trabalham, que desenvolvem um excelente trabalho com imigrantes, então, isso foi possibilitando mesmo. Então, acho que uma possibilidade de trabalho é conhecer essa rede, mesmo que desenvolve. Então, é fazer contato com a Irene, fazer contato com a DPU, fazer contato com o Circos, com a Pastoral. A gente tem aí da OIM, né? Da ONU Internacional Migrações, assim, para a gente começar mesmo a ver quais são os trabalhos que são desenvolvidos diante aí das possibilidades mesmo. E aí, vou falar aqui enquanto trabalhadora do SUAS do CRAS, né? Que não é muito diferente do que a gente consegue oportunizar aí para os não imigrantes, né? Porque, na verdade, a gente vive aí um período de escassez, de miséria e de extrema dificuldade. Então, a gente pensar um pouco isso também, né? Que a gente também vai com uma expectativa de, claro, resolver as questões da documentação é um avanço e um ganho imenso. Mas a gente está com desemprego aí posto, a gente está com outras questões aí postas, né? Alguém perguntou de programa de habitação, então, praticamente não temos aí, não conseguimos possibilitar, né? E aí eu fiquei pensando, assim, até as questões, por exemplo, de benefícios ou auxílio ao aluguel, enfim, no município de Palhoça, que são, se eu não me engano, são 20 famílias que, pela lei, que podem ser auxiliadas com auxílio aluguel, pensando aí em habitação, né? Mas, no mais, agora, a gente vai ter um novo programa habitacional, né? Eu acho que é programa verde e amarelo, enfim, então, assim, não sei, mas a realidade aí é que cada vez mais as pessoas não estão conseguindo, né, ter acesso à comida, à moradia, e essa é uma realidade aí de quem está no SUAS, no cotidiano, de lidar com essa escassez, né, e a nossa dificuldade de ser muitas vezes, reproduzir aí essa lógica do Estado e ser esse braço aí que diz tantos nãos, né, porque é difícil a quantidade de nãos que a gente tem que dar. Mas eu acho que é isso, né? A principal questão da comunicação, mas assim, a minha principal sugestão, e aí eu vejo muito isso, né? Faz um tempo, a gente já pôde trocar em outros momentos, fala muito sobre coletivizar as demandas, né? Enquanto trabalhadores, enquanto serviço, a gente, enquanto rede, se articular. Eu acho que esse é o principal diferencial do trabalho com imigrantes também. Conhecer o que está acontecendo. Entender, por exemplo, né, lá na pandemia, eu sabia que a pastoral tinha algumas vagas, enfim, que poderiam acolher temporariamente alguns migrantes que estivessem sem casa, por exemplo. Essa é uma informação importante para aí poder pensar as possibilidades. Mas a gente pensar aí nessa estrutura capitalista que a gente está, e essa estrutura racista que está posta, né? E que sem mudar a base fica muito difícil, aí a gente, às vezes, faz arranjos diante da possibilidade aí, tentando garantir o direito das pessoas. Ok, Débora, a gente tem algumas questões ainda para uma segunda rodada.
Aí, como a gente já está com 8 horas e 53 minutos, eu vou dar um teto de 5 minutos para cada uma, para vocês responderem. São poucas questões. E fazer as suas considerações finais, para fechar a atividade de hoje. Desde já agradecer, foi muito bacana conversar com vocês, e a gente aprendeu muito hoje. Karine, tem uma pergunta para você. Existe algum mapeamento acerca de quais são as principais atividades de trabalho que os imigrantes ocupam no estado de Santa Catarina? E aí eu quero falar uma coisa, Karine. Eu sou professora de estágio na universidade e eu tive uma estagiária no CRAI. Ela foi estagiária, a Laura, ela participou do CRAI por um tempo. E uma das coisas que ela identificou no estágio dela foi, claro, além da xenofobia, do racismo, de todas as questões de preconceito que sofrem os imigrantes, né? A desinformação das pessoas que poderiam oferecer vagas de trabalho. Existia um certo medo de dar o trabalho ao imigrante e de estar fazendo algo ilegal, por não conhecer a legislação, por não entender como é que funciona, né, o processo de entrada e de admissão de um imigrante. Então, eu queria ver contigo, assim, se já existe alguma iniciativa no sentido de desconstruir esse medo e que alternativas a gente podia estabelecer, que estratégias a rede pode construir para que as pessoas se sentissem informadas suficientemente, né, para poder se sentir seguras, inclusive para oferecer as vagas de trabalho para os imigrantes. Aí tem um comentário aqui. Em Guaramirim, teve um fluxo migratório maior de haitianos em 2015. A demanda principal da população haitiana que tínhamos era a validação do diploma universitário. Tínhamos vários economistas e contadores que falavam múltiplos idiomas extremamente vulnerabilizados. E o processo de validação de diplomas era inacessível e caro. E a Sandra Antunes falou aqui, tenho ouvido sempre a expressão para coletivizar as demandas e pensando nas oficinas com famílias e mobilizações. Gostaria de saber mais como encaminhar as demandas levantadas nesses grupos sobre as temáticas de imigrantes, quais caminhos e possíveis ações. Para você, Débora, isso, né? É isso. Fique à vontade. Karine, com você. Tá, então, a respeito dos setores que mais há trabalhadores imigrantes, então temos bastante na área da limpeza, como eu havia comentado, muitos imigrantes em call centers, trabalhando também com em frigoríficos, mas tem muito trabalho informal. Então, ali no atendimento do CRAI, a gente apontou que 62% dos imigrantes tinham trabalho, estavam em condições de trabalho informal. E essa pergunta vai também a reboque da pergunta que a professora Fabiana fez a respeito das empresas. Assim, no CRAI tinha um trabalho, a Gabriela fez um trabalho muito interessante de contato com essas empresas, e ali também no CRAI se fazia a confecção de currículos, entrega de currículos, que também muitas vezes eles não têm nem como dinheiro para imprimir e tal, mas o mais importante era esse trabalho de contato com essas empresas, e o CRAI conseguiu bastante. Vários imigrantes foram contratados por conta dessa mediação que foi feita. E aí também, uma outra iniciativa que foi interessante, é por isso que eu, mais uma vez, queria registrar a importância da reabertura do CRAI, que era de promover capacitações para imigrantes em diversas áreas, cursos que são importantes para que eles pudessem entrar em áreas que ainda teriam dificuldade, mas esses contatos, inclusive, ali tinha um grupo do direito que também começou a trabalhar com o CRAI já no final, para oferecer informações. Isso a gente já fazia também lá na época da Pastoral do Migrante. O padre Joaquim, na época, eu me lembro que uma certa vez, inclusive, ele ofereceu um café
para conversar com alguns empresários daqui da região, para falar a respeito dos direitos, enfim. Então, o CRAI, nesse setor de integração, promovia várias ações de acessibilidade laboral. E seguramente, um dos principais eixos era esse, de entrar em contato com os possíveis empregadores. E eu acho que foi somente isso, né? Mas, enfim, eu já termino, já agradeço muito pela possibilidade de interlocução, pelo aprendizado, enfim, e também gostaria muito de parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu espero que esse curso tenha vida longa, que possamos ter outras versões no futuro e que a gente consiga promover mais capacitações, embora, obviamente, a obrigação seria do Estado por conta da implementação de uma política pública de acolhimento, porque, de novo, eu gostaria de registrar isso, essa necessidade de promover essa capacitação para todos os agentes que trabalham na ponta. Então, muito obrigada. Um abraço para vocês. Espero que fiquem bem e que a gente possa se encontrar e se abraçar em breve. Obrigada, Karine. Ó, a professora Cris falou no chat ali que agradece, achou você maravilhosa, mas já te intimou para as próximas edições. Ai, Débora, vai lá, para você fazer sua fala, responder e também fazer suas considerações finais. Então, a gente fala sobre coletivizar, vou dar um pouco, falar um pouco da experiência ali, né, com o meu trabalho, como a gente organizou. A questão, por exemplo, do grupo ali, foi principalmente para a gente entender, porque as demandas que chegavam eram parecidas, da documentação, e aí foi organizando. A gente criou, primeiro, e aí foi tentativa e erro mesmo, né? Num primeiro momento, a gente viu que não tinha, estava com muita dificuldade de acessar o sistema para fazer a inscrição, para conseguir fazer o pedido de documentação na Polícia Federal. Então, teve um primeiro momento que a gente se organizou enquanto trabalhadores ali do CRAS, e aí fez um mutirão, porque assim, até para explicar, né, a Polícia Federal abriu uma vez no mês uma quantidade... Tá cortando? Voltou? Tá cortando um pouquinho. Uma quantidade... Deu uma cortadinha. Deu uma quantidade de vagas para as pessoas se inscreverem. E aí acabou as vagas, acabou tudo. Então, a gente fazia um mutirão, tipo, era 1h da tarde, cada um no computador. Mas é claro que a gente também não estava dando conta da demanda. E aí, a gente foi tentando organizar para ver e fazer esse levantamento, quem tinha pessoas que conseguissem acessar em casa esse sistema, enfim. Aí, quando a gente soube da DPU, que tinham mais pessoas, porque também eles fazem do mesmo jeito. A diferença é que, como tem os estagiários, o pessoal do Enem e tudo mais, são mais pessoas para ficar de prontidão no computador, assim. E aí, a gente fez um fluxo que a gente mandava, uma lista com o nome das pessoas por e-mail, uma vez por semana, enfim, para o agendamento da DPU. Aí, a gente foi construindo esse fluxo, assim, né? Coletivizando. Outra demanda que tinha, por exemplo, é que a gente tinha uma dificuldade de acessar o benefício eventual auxílio natalidade, na Palhoça estava sendo judicializado. E aí você pensa, né, para as famílias imigrantes, a dificuldade que era de juntar os documentos necessários, enfim. O que a gente fez? A gente fez um levantamento de quem tinha essa demanda, e aí foi perguntando mesmo um para o outro, e a gente coletivizou, fez uma ação coletiva mesmo, fez contato com a Defensoria Pública, depois fez contato com o MP, enfim, e aí coletivizou, fez assim, levou todos os pedidos de uma vez só, sabe? E assim, né, a possibilidade de estar no território aí que o CRAS permite, que é o boca a boca mesmo, né? E aí foi falando para um, foi perguntando para o outro, foi pedindo, e aí a gente, um mês, coletivizou. Então, esses foram alguns exemplos de algumas ações coletivas aí que a gente construiu mesmo, assim, né? Para tentar garantir os direitos na medida aí do que nos cabia, né? Enquanto intervenção. Eu agradeço imensamente, né? Repetitivo aqui, mas a oportunidade de estar muito feliz de estar com as professoras, né? Um abraço muito especial aí para a Karine, um abraço muito especial para a Cris também,
Muito obrigada mesmo por estar aqui partilhando esse momento com vocês. E aí eu também deixo um abraço e um cheiro aí mais íntima para os meus amigos da Palhoça aí, né? Tenho a Cora, tenho a Claudemira, a Cleusi, que foi quem eu vi que estão aqui partilhando comigo, que partilham comigo também dessa luta, né? E aí eu tenho muita sorte aí de ter também enquanto amigos na vida. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que esses encontros nos fortalecem, nos fazem acreditar ainda mais, né, em tempos difíceis, estar com as pessoas, possibilidade aí de acreditar na vida. Muito obrigada. Fabiana, posso só fazer um adendo? Karine. Porque a Débora comentou a respeito dos agendamentos, então, principalmente quem mora aqui na Grande Florianópolis, e se chegar alguma demanda para documentação, encaminhe sempre para a DPU, porque quando essa ideia da Débora, né, nesse sentido de fazer esse contato com a DPU, é muito importante, até porque, às vezes, também, a gente até tem notado que o imigrante vai lá na Círculo de Hospitalidades e pede para fazer agendamento, aí depois vai lá no DPU e pede para fazer agendamento, então são poucas as vagas, agora a gente estava com mais de 1.000 agendamentos para fazermos, e aí, então, se houver duplicidade, então, isso acaba prejudicando as pessoas. Então, podem mandar, e se tiverem dúvida, podem mandar as informações, ou, enfim, podem mandar as questões, que a gente pode oferecer essas informações lá, nesse celular que eu deixei para vocês aqui, tá? Obrigada. Valeu, Karine. Gente, os avisos e informes paroquiais, né? Eu peço que a Karine e a Débora permaneçam na sala após o encerramento, para que a gente possa ajustar a finalização aqui. Lembrando aos colegas que estão no curso que a gente terá, então, daqui 15 dias, o último módulo, que é o módulo de avaliação, e aí a gente quer contar com a presença de todos, até para depois podermos ver aí a questão das presenças, né, 75% da carga horária, e viabilizar aí a certificação para quem está participando desse curso. E, com certeza, essa noite foi importante pelas questões que trouxeram, né, e pela riqueza de informações que foram trazidas aqui por nossas expositoras, né? Agradecer a Karine, agradecer a Débora, e, com certeza, nas próximas edições a gente quer contar com essa parceria, porque ela é muito, muito produtiva e muito importante, tá? A gente agradece e encerra por hoje, pessoal. Obrigado a todos. Agora todo mundo está liberado para ir jantar, para ir tomar um banho. E até daqui 15 dias. Um abração, pessoal.